Nós vamos analisar um trecho do 10 livros que estragaram o mundo, do Benjamin Wicker. O Ben Wicker é um PhD em ética teológica, trabalha na Universidade de Vanderbilt, Tennessee, e ele é membro do Discovery Institute, que é uma organização de cientistas que estudam design inteligente, contestam darwinismo. Entre os mais famosos cientistas que são membros do Discovery, nós temos o matemático John Lennox, nós temos o biólogo Stephen Meyer, entre outros. Além dos 10 livros que estragaram o mundo, um outro best-seller do Ben Wicker, que é um livro fantástico, é 10 livros que todo conservador deve ler. Se eu não me engano, eu já vi esse livro à venda na Amazon. Eu ouvi ele em áudio, pelo Audible, em inglês. Fantástico. Talvez até melhor do que esses 10 livros que estragaram o mundo. Vamos dar uma geral. A gente vai ler um trecho em que o Ben Wicker fala sobre o Nietzsche. Mas vamos dar uma geral nos capítulos desse livro para vocês saberem quais são os 10 livros que estragaram o mundo do título, né? Então ele primeiro fala sobre o Príncipe, do Nicolau Maquiavel, porque esse livro causou estragos preliminares à humanidade. E sobre o Nicolau Maquiavel, o Olavo de Carvalho tem um livro fantástico no qual ele expõe os problemas com Nicolau Maquiavel, que se chama Maquiavel ou A Confusão Demoníaca. Um livro fantástico que eu recomendo a vocês lerem. Discurso sobre o método do René Descartes, Leviatã, Thomas Hobbes. Ele critica sobretudo a teoria do homem, da guerra todos contra todos, o homem ser o lobo do homem, que é uma... Ele expõe isso como se fosse... foi assim que a humanidade começou, assim que as coisas eram em estado natural, mas ele não fornece em momento algum as provas de que foi assim, exceto os conflitos normais da evolução histórica. E no capítulo 4, ele fala sobre Jean-Jacques Rousseau, o discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade dos homens. Capítulo 5, Manifesto Comunista, de Karl Marx, é desconstruído. Eu não gosto dessa palavra desconstruído, isso é coisa de esquerdista, né? Ele é exposto, é criticado, é analisado e enumerado as falácias que existem. Capítulo 6, Utilitarismo, de John Stuart Mill. Capítulo 7, Descendência do Homem, de Charles Darwin, que também talvez nós devêssemos estudar esse capítulo mais para frente. Capítulo 8 fala do Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, que é o trecho que nós leremos hoje. Capítulo 9, O Estado e a Revolução, do Lenin, Vladimir Lenin. Capítulo 10, Eixo da Civilização, da Margaret Sanger. Capítulo 11, Minha Luta, do Adolf Hitler. 12, Futuro de uma Ilusão, do Sigmund Freud. Capítulo 13, Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa, de Margaret Mead. Capítulo 14, O Tenebroso Famigerado Relatório Kinsey, de Alfred Kinsey, que é um dos fundamentos da degeneração sexual que nós vivemos hoje. E capítulo 15 tem um bônus, que é a mística feminina da Beth Friedan, que é um dos fundamentos do nosso adorado feminismo, feminazismo. Então vamos lá. Devemos notar que essa ideia de um estado de guerra tribal é bem parecida com o de Darwin. Ele está falando que essa ideia em Nietzsche também é muito semelhante ao que depois nós veríamos também em Darwin. Para a evolução ascendente do homem, o caminho da guerra é o caminho do progresso, conforme Darwin deixa claro em A Descendência do Homem. Então ambos acham que através da guerra, da morte, da destruição, o homem melhora. Na verdade, a guerra é, para Darwin, a fonte do desenvolvimento evolutivo de nobres virtudes, como a coragem. Quando as tribos de homens primitivos vivendo num mesmo território voltam-se ao conflito, a tribo que tivesse o maior número de membros corajosos, complacentes e fiéis, sempre prontos a avisar o próximo do perigo para defender o grupo, essa tribo sem dúvida se sairia melhor e conquistaria a outra. É preciso que tenha em mente a suma importância da fidelidade e da coragem no cenário selvagem de guerra sem fim. Daí
eu queria que vocês lembrassem da ideia que a gente mencionou agora há pouquinho, da guerra de todos contra todos e da guerra perene, a guerra sem fim do Thomas Hobbes, no Leviatã. A semelhança entre as considerações de Darwin e Nietzsche são óbvias. Toda e qualquer elevação para além do nível animal é causada pelo conflito, pela guerra e pela eliminação brutal dos mais fracos pelos mais fortes. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque a gente anda falando nos nossos estudos muito sobre a origem da mentalidade revolucionária, a origem e o funcionamento da mentalidade esquerdista anticapitalista. Então preste muita atenção nesse trecho. Nietzsche via nisso a natureza mesma da aristocracia. Os melhores deveriam governar e, portanto, usar os piores. A característica essencial de uma boa e saudável aristocracia é a de que deve aceitar com consciência limpa o sacrifício de incontáveis seres humanos que, pelo bem dela, devem reduzir-se e sujeitar-se à condição de homens incompletos, escravos e instrumentos. A fé fundamental do aristocrata, portanto, é de que a sociedade existe para ele e para o seu bem. Então, todos os homens inferiores da sociedade que o servem existe apenas como base ou andaime sobre o qual o tipo escolhido de homem pode educar-se para a sua missão. Esse é o pensamento de Nietzsche, no livro Além do Bem e do Mal. Mas eu gostaria que vocês parassem para pensar que esse é o resultado indizível e não comunicado da utopia socialista. Como aplicada no Brasil, como aplicada na Venezuela, como foi aplicada na União Soviética. Do que eu estou falando? Aristocracia no socialismo? Prestem bem atenção, porque o que importa quando nós analisamos a mentalidade revolucionária não é o que é dito, não é o que é exposto, não é o que é proposto, é a realidade e as consequências daquilo que eles propõem. Então perceba que qual é a consequência real, por exemplo, do que ocorreu na Venezuela, do socialismo venezuelano. Há uma aristocracia na Venezuela que vive muito bem, que estão engordando, enquanto o resto da população morre, é oprimida, não pode falar, não pode viajar. Há uma parte da Venezuela que está vivendo como reis e rainhas e nobres, sim. São os altos funcionários públicos a serviço do Nicolás Maduro. São as pessoas que defendem o regime, as pessoas que têm as armas na mão. Nós nos perguntamos todos os dias por que o povo da Venezuela não mata o Maduro, não derruba o Maduro. Porque aqueles que têm meios de fazer essa revolução na Venezuela estão muito bem tratados. Eles se tornaram uma aristocracia que foi construída com a proposição da utopia socialista, que eu já disse em vários outros estudos, que é só para isso que serve o socialismo e o comunismo, para obter poder e tornar os seus líderes numa casta, que vai ter todas as benesses que são negadas ao povo. Então, pense no Brasil. Sujeitar-se à condição de homens incompletos. O que você torna 40 milhões de pessoas quando você oferece para eles uma esmola para eles não trabalharem e continuarem produzindo seus filhos? Um Bolsa Família. Você nega a eles o direito de empreender, de sobreviver, como massacrando eles com pesados impostos. Se o cidadão tenta empreender, montar uma lojinha, você multa ele desgraçadamente. Você cria uma justiça do trabalho que vai arruinar qualquer um que tente se elevar acima da sua condição de ser humano incompleto, de escravo e de instrumento. E o que acontece com a casta que criou essa, entre aspas, utopia socialista? A inteligência, os artistas que estão defendendo a utopia socialista, eles são reis, eles são rainhas, eles estão engordando e vivendo como reis, andando de jatinho, bebendo champanhe, comendo lagosta com o dinheiro do povo que foi massacrado na construção da, entre aspas, utopia socialista. Então perceba que a mentalidade revolucionária
ela nasce desse tipo de idealização, de que nós somos melhores, nós somos a raça que merece todo tipo de benesse e os outros podem ser tratados como lixo e usados como instrumentos. É assim que o revolucionário, que o socialista consegue massacrar seu oponente, matar 45 milhões de pessoas como Stalin fez, achando que ele tem um direito especial aos que os outros não são dignos, do que os outros não são dignos. Então, essa é a mentalidade de Nietzsche nessa obra. Essa é a mentalidade de Darwin quando ele fala das raças superiores e inferiores. E essa é a mentalidade revolucionária, esquerdista socialista.